Olá, boa noite. Boa noite. México abre investigação para descobrir se funcionários públicos receberam propina da Odebrecht. E no Equador, os escritórios da empreiteira são alvo de busca e apreensão. Em delação, Marcelo Odebrecht revela que a empreiteira abastecia uma conta em nome de Lula para manter a influência e o poder político do petista. Instituto Lula é multado pela Receita Federal após perder a isenção fiscal por desvio de finalidade. O ex-governador Sérgio Cabral e a ex-primeira-dama do Rio saíam pelo menos 3 vezes por mês do país. As viagens são investigadas. Juros do cartão de crédito batem recorde e chegam a quase 500% ao ano. E o fim da caçada. A polícia italiana mata o tunisiano Anis Amri, autor do ataque terrorista em Berlim. Amanhã já é véspera de Natal. Quem deixou as compras para a última hora enfrentou filas e ruas lotadas. 8 horas da manhã e os clientes já encaram uma fila para entrar nesse armazém, na zona cerealista no centro de São Paulo. Aqui dentro, uma equipe de profissionais está a postos para atender a multidão. Mesmo em tempos de crise e altos índices de desemprego, as pessoas dão um jeitinho para preparar uma bela ceia. Você acha que vale a pena enfrentar esse sufoco das compras de última hora? Sim, pela qualidade e pelo preço, né? Além de estarem substituindo alguns produtos mais em conta e eles poderem comprar a quantidade que eles quiserem, não é obrigado a levar aqueles pacotão para casa, eles procuram também um alimento de mais qualidade, um alimento natural. A lista de Elizabeth parece pequena, mas ela diz que está levando tudo o que precisa. Eu já tinha comprado, fui comprando e só sobraram essas coisas agora. Já a Rita está com as cestas cheias. Nós compramos basicamente as mesmas coisas, mas em quantidade menores. Não é só a compra dos produtos da ceia que as pessoas deixam para a última hora. Aqui na região da 25 de março, também no centro da cidade, a correria é para aproveitar os preços populares. O que você veio comprar? Presente para os netos. Até que os precinhos tá bom, não tá aquele preço caro, tá um preço bom. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, nos primeiros 15 dias de dezembro, a venda do comércio varejista caiu em média 7,2% em relação ao mesmo período do ano passado. A crise está ruim, né? Vai fazer o quê, né? Tá dando para comprar um pouquinho. E nessa hora, até as crianças começam a entender de economia. Eu não queria esse, eu queria outro. Um mais barato, para não gastar dinheiro da mamãe. E olha, segundo a CET, 1.700.000 veículos devem deixar a capital paulista neste feriado de Natal. E a repórter Carla Rodeiro está na Ponte das Bandeiras, na Marginal Tietê, e tem mais informações. Olha, o movimento em direção às rodovias que cercam a capital começou a aumentar em volta das 3h30 da tarde. A condição do trânsito, embora não seja tão ruim, piorou um pouco na última hora. E o paulistano enfrenta agora 47 quilômetros de lentidão, que é um índice que está bem abaixo da média. O pior caminho é o que passa aqui pela marginal do Rio Tietê, que tem anda e para no sentido Ayrton Senna, desde a Ponte do Limão até a Vila Maria. Bem, para quem já está na estrada e vai em direção à praia, o sistema Anchieta Imigrantes tem trânsito fluindo bem no Planalto, com maior movimento na aproximação do pedágio. No trecho de serra, no túnel, não há problemas. E na chegada ao litoral, as duas rodovias operam normalmente. A rodovia Ayrton Senna, no sentido do interior, tem trânsito intenso, porém fluindo bem. E na Dutra, no trecho inicial, em Guarulhos, trânsito carregado, mas depois o caminho melhora. E hoje o movimento nas estradas deve continuar intenso até às 9 horas. Portanto, o melhor momento, o momento mais tranquilo para viajar é no fim da noite. Amanhã de manhã, a previsão é de estradas cheias. Com vocês no estúdio. Muito
Muito obrigado, Carla. E o movimento já é grande nos terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara. Final de ano, todo mundo quer visitar a família e os amigos. E as rodoviárias ficam cheias e movimentadas. A Socicam, empresa que administra os terminais Tietê, Barra Funda e Jabaquara, estima que entre hoje e amanhã, cerca de 271 mil pessoas deverão sair de São Paulo. Até segunda-feira, serão mais de 601 mil transeuntes que devem embarcar e desembarcar nesses terminais. Para os locais mais procurados, 2.100 ônibus extras já foram reservados. E para quem pretende deixar a cidade de ônibus, é importante comprar a passagem antecipada e, se puder, já comprar a passagem de volta. É importante também chegar com pelo menos 1 hora antes do embarque. E durante o mês de dezembro, com o aumento das viagens, muitas pessoas aproveitaram para enviar cartões para quem está longe. Todo mundo gosta de receber qualquer coisa, nem que seja uma palavra de felicitação, né? No terminal rodoviário do Tietê, a campanha Cartão Social, realizada pela Socicam há 16 anos, envia cartões de Natal para qualquer cidade do Brasil gratuitamente no período de festas. Desde o início da campanha, já foram enviados 59 mil cartões. Dona Naudete Oliveira, de 63 anos, aproveita a oportunidade para mandar uma mensagem a uma velha amiga que não vê há 20 anos. Eu acho que ela vai ficar feliz. O ex-governador Sérgio Cabral e a ex-primeira-dama do Rio saíam pelo menos 3 vezes por mês do país. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. Sérgio Cabral e a mulher dele, Adriana Anselmo, saíram e voltaram do país pelo menos 264 vezes entre abril de 2007 e setembro deste ano. O casal passou pelo Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, em média 3 vezes por mês em viagens internacionais. Os principais destinos foram Londres, Paris e Nova York. Além de voos comerciais, os dois usaram jatinhos particulares. Agora, investigadores querem saber se em suas passagens por outros países, o ex-governador e a mulher aproveitaram para esconder parte do patrimônio que supostamente desviaram. Cabral e Adriana Anselmo são réus na Lava Jato e na Operação Calicut. Eles estão detidos em Bangu, na zona oeste do Rio, e são acusados por suposto envolvimento em organização criminosa que teria desviado 224 milhões de reais de obras públicas por meio de empreiteiras investigadas pela Lava Jato. Para o Ministério Público Federal, Cabral teria chefiado o esquema. Ele nega. O PT pede investigação de doações da construtora Andrade Gutierrez à chapa de Aécio Neves do PSDB nas eleições de 2014. Na ação, a defesa de Dilma Rousseff se baseia no depoimento que Otávio Marques de Azevedo, ex-presidente da empresa, prestou ao TSE. O empreiteiro disse que, diferentemente do que havia informado, doou para a campanha de Aécio 19 milhões de reais e não apenas 12 milhões e 600 mil reais, como estava registrado na prestação de contas dos tucanos. O depoimento de Azevedo foi em novembro, dentro da ação movida pelo PSDB. O partido pede a cassação da chapa Dilma Michel Temer por supostas irregularidades na campanha. O caso deve ser julgado no primeiro semestre do ano que vem pelo Tribunal Superior Eleitoral. Neste mesmo depoimento, o executivo mudou sua versão e afirmou que, diferentemente do que havia dito antes, não repassou propina para a chapa Dilma Temer na eleição de 2014. Para o PT, Azevedo cometeu falso testemunho a fim de prejudicar o partido e classificou a retificação do empreiteiro como um fato de extrema gravidade que pode, em tese, determinar que as contas de Aécio sejam julgadas irregulares. O PSDB confirma que recebeu da Andrade Gutierrez os 19 milhões de reais, mas afirmou que só uma parte foi enviada diretamente para a campanha de Aécio. Outra parte foi pulverizada entre candidatos aliados e cerca de 1 milhão e 400 mil reais foi para o Caixa Único do Comitê, não sendo possível rastrear sua origem. O PSDB disse que vai entrar na justiça contra o PT. Os tucanos acusam a legenda de má-fé. Em nota, a direção nacional do PSDB diz que os petistas acusam deliberadamente o partido por fatos que sabem são inverídicos e que o intuito é desviar o foco das graves acusações que pesam sobre o Partido dos Trabalhadores.
Instituto Lula é multado pela Receita Federal após conclusão de investigação feita por auditores do fisco. Foi apurado que houve desvio de finalidade do Instituto, que não funcionava como uma entidade sem fins lucrativos, por ter recebido doações milionárias de empreiteiras repassadas para parentes do ex-presidente Lula. Assim, a isenção fiscal da entidade foi suspensa referente ao ano de 2011. O valor da multa e o teor das acusações estão sob sigilo e ainda cabe recurso do Instituto à Receita Federal e posteriormente ao CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A Receita continua fazendo um pente fino nas contas da entidade. O Instituto Lula nega que há desvio de finalidade. Governador de Mato Grosso, Pedro Táxis, do PSDB, é citado em esquema de corrupção. O nome do governador foi mencionado em suposto esquema de corrupção na Secretaria Estadual de Educação. As acusações foram feitas pelo empresário Alain Malouf ao Ministério Público. Em depoimento, o empresário disse que o governador o teria procurado para que ajudasse em sua campanha de 2014 e que teria perguntado se ele tinha interesse em assumir algum cargo no executivo. Alain Malouf disse não ter interesse em participar do governo e, diante da resposta, Pedro Táxis teria solicitado a sua ajuda novamente para pagar débito de campanha eleitoral não declarado. O empresário também contou aos investigadores que, quando o esquema foi descoberto, se reuniu 2 vezes com o governador do Mato Grosso. No encontro, ele teria dito a Táxis que o esquema estaria sendo descoberto e que o tucano respondeu que daria um jeito de resolver. As denúncias vieram à tona após a prisão do empresário Giovanni Guisardi. Ele é acusado de integrar o esquema de propina na pasta da educação para quitar dívidas de campanha. Ele foi preso em maio deste ano. Giovanni firmou o acordo de delação premiada. Ele disse que Malouf teria colocado 10 milhões de reais na campanha de Táxis e que, após a eleição, teria montado o esquema de corrupção dentro do governo para recuperar o que chamou de investimento. O governador do Mato Grosso, Pedro Táxis, nega as acusações. Ele chamou as afirmações de Alain Malouf de levianas e absurdas e disse que as movimentações financeiras de campanha foram regulares. Em delação, Marcelo Odebrecht revela estratégia para manter o ex-presidente Lula influente. Aos investigadores da Lava Jato, Marcelo Odebrecht relatou uma espécie de conta que a empresa mantinha em nome de Lula. O objetivo era manter o petista influente e com poder político depois que saísse da presidência da República em 2011. A conta, segundo o empreiteiro, foi financiada pela área da empresa denominada Setor de Operações Estruturadas, a responsável pelo pagamento de propinas e de Caixa 2. A conta era gerenciada pelo ex-ministro Antônio Palocci, preso desde setembro. O ex-assessor dele, Branislav Contic, é apontado como um dos encarregados de transportar o dinheiro em espécie que abastecia a conta. Segundo os delatores da Odebrecht, Lula era chamado pelo codinome Amigo, devido à sua relação com Emílio Odebrecht, dono do grupo e pai de Marcelo. A conta foi usada para financiar projetos como a compra de um terreno na zona sul de São Paulo, local que deveria abrigar a sede do Instituto Lula. Este terreno é base central da última denúncia aceita pelo juiz Sérgio Moro contra Lula. O petista é réu em 5 ações penais. No acordo de leniência que fecharam com a Justiça dos Estados Unidos e da Suíça, a empreiteira e seu braço petroquímico revelaram que pagaram cerca de R$1 bilhão de propina em 12 países. O montante foi pago para governantes e políticos. No Brasil, foram 599 milhões de dólares. Para a campanha de Dilma em 2010, foram 50 milhões de reais, segundo os delatores. O dinheiro teria sido negociado em 2009 pelo ex-presidente Lula com o ex-diretor do grupo Odebrecht, Alexandrino Alencar. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Lula autorizou que Alexandrino acertasse com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, a concessão de vantagens à Braskem. Lula, Dilma e Mantega negam todas as denúncias.
O México abriu investigação para apurar quais funcionários públicos do país receberam suborno do grupo Odebrecht. O governo mexicano divulgou um comunicado ontem à noite dizendo que, com base em relatos publicados pela imprensa de que as empresas Odebrecht e Braskem teriam pago subornos a funcionários públicos mexicanos, vai trabalhar no esclarecimento destas questões. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou esta semana que a Odebrecht teria pago entre 2010 e 2014 propinas no valor de 10 milhões de dólares para funcionários do governo mexicano para obter contratos de obras públicas. A Odebrecht não tem se manifestado sobre o tema, mas reafirmou em nota seu compromisso de colaborar com a justiça. E o Ministério Público do Equador realizou hoje uma operação de busca e apreensão nos escritórios da Odebrecht em Guayaquil, maior cidade do país. Foram apreendidos documentos que podem estar relacionados a propinas de mais de 35 bilhões e meio de dólares a funcionários do governo. A Procuradoria solicitou assistência penal sobre este caso a Estados Unidos, Brasil e Suécia. O procurador-geral do Equador afirmou que os relatórios solicitados aos Estados Unidos e ao Brasil sobre as possíveis ramificações no Equador darão a base suficiente para investigar os supostos subornos. O Departamento de Justiça americano afirmou que a Odebrecht pagou aproximadamente 788 milhões de dólares em propinas em 12 países da América Latina, África, incluindo o Brasil. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a corrupção e os partidos políticos. Um dos efeitos mais nefastos da crise moral brasileira é a ruína dos partidos políticos. Na origem, as legendas diziam representar ideias, grupos, corporações. Agora, elas representam apenas interesses mesquinhos e inconfessáveis. Os partidos políticos brasileiros converteram-se em paraísos fiscais custeados por propinas, Caixa 2 e déficit público. Não há mais ideologia. O problema não é saber se os partidos são de esquerda ou de direita. O problema é constatar que os partidos estão sempre por cima, esmagando o interesse público sempre por baixo. Os partidos são contados em mais de 3 dezenas. Eles já não são a mosca na sopa, viraram a própria sopa. Correm no TSE processos contra os 3 partidos mais enrolados no petrolão, PT, PMDB e PP. O escândalo da Petrobras apodreceu essas logomarcas, você percebe pelos vermes. Os partidos serão julgados depois que a Justiça Eleitoral der um veredito sobre o pedido de cassação da chapa Dilma Temer. Pela lei, esses partidos podem até perder o registro. A tradição do TSE é de complacência, mas talvez seja a hora de começar a extinguir partidos em vez de criá-los, sob pena de se consolidar a ideia de que a política brasileira se resume mesmo a um abracadabra para a caverna de Ali Babá. Boa noite. Foi-se a época em que panetone só tinha 2 recheios, o de frutas cristalizadas e o de chocolate. A variedade de sabores aumenta a cada ano e agora alguns comércios já estão oferecendo até panetone salgado. Faz tempo que a indústria tem variado no recheio. Versão light, integral e, para quem não gosta de uva passa, panetone de banana com canela. Gostei muito. Bem assim, bem fofinho, macio, dá para sentir bastante o gostinho de banana, assim, bem natural. Entre os artesanais, os decorados servem também para enfeitar a mesa de Natal. É o presente que a Bruna quer levar para a sogra dela. É diferente, até porque vai, assim, é uma coisa que a pessoa ela vai comer ali, vai degustar na hora, né? Às vezes não é uma coisa que ela também não pode falar que não gostou, é um doce, quem não gosta de doce. Tem panetone no pote e na caneca, para comer de colher. É a massa de chocotone com brigadeiro, então todo mundo adora. Panetone grande, pequeno e até no palito. Foi o Rodrigo que inventou. Como tem o verão, tem o picolé no palito, então a gente falou, por que não colocar um chocotone no palito? Então foi essa ideia que a gente realmente teve. Acabou fazendo, em vez de ser o picolé, fez o chocotone no palito. E quem não gosta muito de doce, fica enjoado só de pensar em tantos recheios açucarados. Já inventaram o panetone salgado. Tenho 4 queijos, eu tenho de nozes com ervas finas e provolone, tenho também de lombo defumado, calabresa e bacon.
Difícil de achar por aqui é a versão tradicional, que surgiu na Itália e tem uma história cheia de lendas. Uma delas conta que esse pão doce com recheio de frutas secas foi criado por um padeiro de Milão chamado Tony, que queria impressionar a namorada. Só que a receita deu tão certo na padaria dele que todo mundo queria o pane de Tony e acabou evoluindo para a panetone. Na Itália, a tradição é levada tão a sério que existe até uma lei que determina quais são os ingredientes do verdadeiro panetone. Por aqui, vale a imaginação. Pegar pizza, colocar chocolate, panetone, botar banana, é coisa de brasileiro, mas a gente adora. Agora, hoje em dia, a gente até aproveita esses para colocar o recheio que a gente gosta. Nós mesmos acabamos fazendo. Dá uma incrementada. Dá uma incrementada. E quem vai pegar a estrada ainda hoje deve tomar cuidado, porque deve chover forte em vários pontos do estado. São os temporais de verão que não devem estragar o fim de semana do Natal, que promete ser quente em quase todas as regiões. Quem conta os detalhes da previsão do tempo hoje é Fernanda Azevedo. Fim de semana do Natal será quente, abafado, com chuvas passageiras por praticamente todo o país. Tempo seco só nesta área aqui que vai do litoral do Espírito Santo, passando pelo norte de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, chegando até o sertão nordestino. Nas outras áreas, a formação de nuvens acontece ao longo do dia e são previstos temporais em pontos isolados. Não há frente fria atuando no Brasil, por isso vai dar praia no Natal. Vamos ver algumas cidades do litoral aqui na nossa tabela de temperaturas. Em Natal vai ter sol com chuva passageiro. O dia já começa com calor de 24 graus e a máxima vai até os 32 graus. Em Salvador faz sol com pouca chuva, mínima de 23, máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro vai fazer até 37 graus e são previstas pancadas no fim do dia. Florianópolis tem sol com nuvens e chuva, máxima chegando aos 30 graus. Agora vamos falar aqui do fim de semana no estado de São Paulo. A massa de ar quente e úmido predomina e garante dias de calor. As pancadas de chuva ocorrem desde cedo no sul e oeste paulistas. Em Araçatuba, a mínima será de 23 graus e a máxima chega a 31. Nas outras áreas, as nuvens vão aumentando ao longo do dia, as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde, inclusive no litoral. Em Santos, a máxima será de 32 graus e aqui em Caraguatatuba de 30 graus. Em toda a Grande São Paulo e também aqui na capital faz muito calor e são esperadas pancadas no fim do dia. Vamos ver as temperaturas. Amanhã teremos mínima de 20 e máxima de 30 graus. No domingo de Natal será ainda mais quente, máxima de 31 graus. Na segunda-feira, a mínima será de 19 e a máxima de 32 graus. E eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Uma esquiadora aquática de 87 anos que consegue achar tempo para ser voluntária, mesmo tendo uma família gigante. São 10 filhos, 26 netos e 20 bisnetos. Conheça a história de Lucinha Whittaker Vidigal, uma personagem que é cara de São Paulo. Felicidade para Lucinha Whittaker Vidigal é sinônimo de família. Casei por 18 anos e foi muito engraçado porque o dia que o Marcelo me pediu em casamento, eu disse, eu tenho, claro que quero, mas eu tenho uma condição muito grande. E ele disse, o que é? Eu quero ter 10 filhos. Marcelo cumpriu o prometido e, além dos 10 filhos, a família ganhou 26 netos e 20 bisnetos. Eles não me dão tempo de eu ficar triste, eu tenho que estar sempre acompanhando eles. Morando na mesma casa há 51 anos, a bisavó Lucinha tem muitas histórias de São Paulo para contar. Faria Lima, a antiga Iguatemi, tinha uma paineira maravilhosa no meio da avenida, no meio da rua Iguatemi. E tinha um riacho, uma pontinha de madeira para você atravessar o riacho.
São Paulo mudou muito, muito, muito. E eu acho que, claro que tem todas as facilidades e todas, mas às vezes a gente tem um pouco de saudades, porque a gente conhecia todo mundo, conversava com todo mundo. A paulistana sempre gostou de desafios, tanto que aceitou trabalhar na TV Cultura antes da estreia da emissora. Apresentava edição, sonorização, tudo era quem achava os programas, inventava os programas. Eu gostava muito de entrevistar na rua. Lucinha também fez parte da Liga das Senhoras Católicas por 13 anos. Mesmo tendo uma família grande, ela sempre deu um jeito para se dedicar à solidariedade. Tempo, para mim, eu acho que é uma coisa das mais preciosas que a gente tem. Então, eu sempre procurei aproveitar todos os buraquinhos para fazer coisa. Dava muito bem. Hoje em dia, Lucinha faz a diferença na vida das mães da ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Quem vê toda a doçura e leveza da Lucinha não imagina que ela também tem um lado aventureiro. Um dos momentos dela praticando o esporte preferido, esqui aquático, foi parar na internet e já tem mais de 33 mil visualizações. Achei exagero. Eu disse, mas não posso nem crer, porque você sabe que eu não estava sabendo nada disso daí. Como ela sempre tirava os vídeos, tirava para a gente ver se estava indo bem ou mal, né? E ela tirou, disse, consegui. Está tudo bem. Aí, de repente, eu soube que estava, eu nem sabia que estava já correndo por aí. Agora as notícias internacionais. A polícia da Itália mata o suspeito do atentado com um caminhão em Berlim. O Estado Islâmico admitiu a morte do homem que tinha jurado lealdade ao grupo terrorista. 4 dias de caçada pela Europa terminaram de madrugada, perto da estação ferroviária de Sesto San Giovanni, um subúrbio de Milão. Os policiais abordaram Anis Amri porque acharam que ele agia de forma suspeita e não sabiam que se tratava de um terrorista. Os agentes pediram que ele esvaziasse a mochila. Anis sacou a pistola carregada e atirou. Outro policial reagiu e disparou contra o terrorista, que morreu 10 minutos depois. A identidade foi confirmada por impressões digitais. O policial ferido passa bem. O chefe de polícia de Milão disse que ele não carregava documentos. Na mochila havia só uma faca, algumas centenas de euros e uma passagem de trem, indicando que ele embarcou em Chambéry, no norte da França, e passou por Turim antes de chegar a Milão. O Estado Islâmico confirmou que o homem morto pela polícia italiana foi o autor do atentado de Berlim, na Alemanha, e divulgou um vídeo onde Anis jura lealdade ao grupo, mas não faz referência ao ataque. Anis Amri morou na Itália, onde ficou preso 4 anos por crimes comuns. A chanceler alemã Angela Merkel agradeceu às autoridades italianas, disse que está aliviada, mas reconheceu que a ameaça terrorista continua. Ela vai estudar mudanças na política migratória alemã. Uma das primeiras medidas deve ser o aumento do número de deportações de tunisianos com visto negado, que era o caso de Anis Amri. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Terrorismo não é um assunto que combina com a antivéspera de Natal, mas vamos lá. Finalmente foi pego o autor do atentado de segunda-feira que matou em Berlim 12 pessoas, naqueles mercados de produtos de Natal. O desfecho dessa história merece 3 grandes observações. A primeira diz respeito à incompetência da política alemã. É inacreditável que ela tenha saído atrás de um suspeito errado e que só na quarta-feira tenha descoberto na cabine do caminhão um documento, as impressões digitais do terrorista verdadeiro. Coisas de amadores. A segunda observação é em defesa dos serviços alemães de inteligência. Eles monitoram grupos muçulmanos radicais e o contrabando de armas explosivos que são usados em atentados tradicionais. Não há como prever um atentado parecido como o de 14 de julho em Nice, na França, quando o terrorista também matou as vítimas por atropelamento. O tunisiano Anis Amri, que é o terrorista de agora, poderia ter até simpatias pelo Estado Islâmico, que reivindicou o atentado. Mas ao que se sabe, ele não faz parte de uma célula clandestina, como aquelas que funcionavam na Europa há 10 anos e que deviam obediência à Al-Qaeda.
Os especialistas em espionagem não conseguem identificar e prender, antes do atentado, um terrorista que atua como lobo solitário. E agora uma terceira observação. Antes que o terrorista fosse hoje morto pela polícia italiana, ele funcionou como um cabo eleitoral da extrema-direita alemã. A chanceler Angela Merkel levou a culpa pelo atentado nas acusações dos nacionalistas extremados. Não há, por enquanto, pesquisa eleitoral, mas ela perdeu espaço no projeto para se reeleger pela 4ª vez daqui a 9 meses para a chefia do governo. A extrema-direita diz que Merkel, ao abrir as fronteiras para os refugiados, também deixou que entrassem os terroristas. Pode até fazer algum sentido, mas refugiados são uma questão humanitária. Terrorismo é um assunto de polícia. É assim que o mundo gira. Boa noite. Um avião líbio é sequestrado e desviado para Malta. Todos os passageiros e tripulantes foram libertados. Os sequestradores querem asilo político. O avião de uma empresa aérea líbia fazia um voo doméstico do sul do país para a capital Trípoli, mas desviou para o aeroporto de La Valletta, na ilha europeia de Malta. Os 111 passageiros e 7 tripulantes foram sendo libertados até que os 2 sequestradores também se renderam, sem violência, e foram detidos. Os homens querem asilo político em Malta. Eles se dizem apoiadores do ex-ditador Muammar Gaddafi, deposto e morto em 2011. Desde a queda do ditador, várias milícias disputam o controle da Líbia. O presidente russo Vladimir Putin fala à imprensa na entrevista coletiva anual. Ele disse que ninguém, além da Rússia, acreditava na vitória de Donald Trump. Entre os vários assuntos abordados na entrevista, Putin falou sobre as eleições americanas. Ele garantiu que ninguém, além da Rússia, acreditava que Donald Trump poderia ganhar. Questionado sobre os ataques hackers que podem ter influenciado o resultado, Putin disse que o importante não é saber quem fez os ataques. O importante é que os hackers mostraram que a opinião pública americana estava sendo manipulada pelos democratas. O presidente russo disse que quer relações comerciais construtivas com Donald Trump. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou hoje uma resolução que pede o fim de assentamentos israelenses em território palestino. O Conselho só conseguiu aprovar o projeto porque os Estados Unidos se abstiveram na votação em uma grande reversão da prática americana de proteção a Israel. Logo depois da votação, o ministro de Energia de Israel, Yuval Stenitz, declarou que os Estados Unidos abandonaram Israel. O porta-voz do governo palestino, Nabil Abu Rudeina, disse que se tratou de uma condenação internacional unânime da colonização e um claro apoio à solução de 2 estados. Agora a economia. O juro do cartão sobe para 482% ao ano em novembro e bate recorde. Segundo o Banco Central, a taxa subiu 6,3 pontos na comparação com outubro. Nesta semana, o governo anunciou medidas para baixar os juros do cartão de crédito cobrados pelos bancos. Se os planos forem implementados, os juros do cartão recuariam para menos de 240% ao ano, patamar que ainda é extremamente elevado para os padrões internacionais. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Ontem, o governo Temer anunciou um pacotinho de Natal. Deve ter mudanças nas leis do trabalho. Isso é mudança muito séria, mas ainda precisa passar pelo Congresso. Podemos falar disso no outro dia. Mas o pacotinho tem coisas que podem mexer na nossa vida logo logo. Primeiro, tem mudanças no FGTS. Vai ser possível sacar todo o dinheiro das contas inativas do FGTS a partir de fevereiro do ano que vem. O calendário ainda não está definido. Provavelmente a data do saque vai depender do dia do aniversário do trabalhador. Estamos falando de contas inativas do Fundo de Garantia. O que é isso? Para cada contrato de trabalho, cada emprego, é aberta uma conta para receber os depósitos do fundo. Se o trabalhador pede demissão ou é demitido sem justa causa, ele não pode sacar o fundo. O dinheiro fica lá. É apenas dessas contas que será possível tirar o dinheiro. Como saber se você tem contas inativas? Tem de ir a uma agência da Caixa ou entrar na página da internet da Caixa, onde ficam as informações do FGTS. Lá, com seu número de inscrição social, o NIS, NIS, e uma senha, você pode descobrir se tem dinheiro parado. O governo acha que os trabalhadores podem sacar até 30 bilhões de reais no ano que vem. É uma ajudazinha para uma economia parada. Outra mudança no fundo. A partir do ano que vem,
vai aumentar a remuneração do dinheiro que fica no FGTS, que hoje é horrível e menos da metade do rendimento da poupança, que já é bem ruim. Agora, o fundo vai dividir com os trabalhadores os ganhos do dinheiro investido. Sim, o dinheiro que vai para o FGTS é investido. Parte dos ganhos vai ser dividida. Assim, o rendimento do FGTS deve aumentar. O governo disse também que vai conseguir diminuir os juros do cartão de crédito. Qual taxa de juros? Aquela mortal do cartão de crédito rotativo. Que é isso? É aquele dinheiro que você gastou e não pagou quando chegou a conta. A taxa de juros do rotativo, soubemos hoje, anda pela casa de 480% ao ano. É a morte. O que pode acontecer agora? O crédito rotativo, depois de um mês, vira parcelamento, com juros bem menores, talvez até de 120%. Agora, precisa ver como isso vai ser feito. Com taxas de juros menores, os bancos não vão querer emprestar tanto dinheiro no cartão. E o governo ainda não explicou como isso vai funcionar. Talvez a notícia venha na semana que vem. Boa noite. Crise financeira. Em entrevista à rádio CBN, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, disse que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, expressou preocupação com problemas financeiros no próximo ano. Alckmin negou a afirmação. Não, essa hipótese não existe, né? Todos nós, com uma queda de arrecadação muito grande, só que São Paulo fez o ajuste. Aliás, não fez agora, isso é uma tarefa que vem já de bom tempo. Custo é como unha, você tem que cortar toda semana. Estado de São Paulo e a capital registraram um aumento no número de casos de estupros. Já o roubo se manteve estável. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria da Segurança Pública. Em novembro, 28 pessoas foram mortas por ladrões no estado de São Paulo, o que significa aumento de 7,5% nos latrocínios em relação ao mesmo mês do ano passado. A capital teve 11 casos, um a menos que em novembro de 2015. Os casos de estupro no estado também aumentaram, alta de 11% na mesma comparação, com 914 vítimas só em novembro. Na cidade de São Paulo, houve 205 casos neste ano contra 174 no ano passado. O volume de roubos, que vinha aumentando sem parar há 8 meses, permaneceu estável no mês passado, mas teve alta de 5,5% no ano, com quase 300 mil casos no estado. O mês de novembro teve 975 casos de cargas roubadas, mais de 200 a mais que no mesmo mês do ano passado. Na capital, houve 583 casos contra 459 em novembro de 2015. A quantidade de homicídios caiu 14% na capital e 10% no estado. Mesmo assim, 284 pessoas foram assassinadas só em novembro. Neste ano, o governo federal endureceu as regras para o indulto de Natal aos presos. Para conceder a saída temporária, será considerado não só o tamanho da pena, mas também a gravidade da violência empregada no crime. Você não pode dar o mesmo tratamento de progressão de regime e de indulto para quem pulou o muro e furtou um botijão de gás sem colocar em risco ninguém. É crime, tem que ter uma pena. Mas você não pode dar o mesmo tratamento a quem, com fuzil, fica explodindo o caixa eletrônico, atirando na polícia quando a polícia chega. Você não pode progredir todo mundo com cesto. Você não pode dar o indulto da mesma forma. Então, nós separamos isso. O Pacto da Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Flávia Piovesan, secretária especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania. Muito obrigada, doutora Flávia. Uma oportunidade ótima para sabermos exatamente o que é o Pacto da Erradicação do Trabalho Escravo, que foi lançado há alguns dias pelo governo federal. Exato, foi lançado na terça-feira última, numa sessão solene do Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pela ministra Carmen Lúcia. Na realidade, a ideia do pacto foi uma ideia que nasceu de uma construção coletiva. Nós tivemos na secretaria uma reunião muito importante no final de setembro com todos os gestores e gestoras de direitos humanos, para identificar boas práticas e desafios a serem enfrentados.
E o primeiro desafio pautado foi o combate ao trabalho escravo. Então, desta reunião, o impacto foi justamente esta estratégia. Vamos enfrentar o trabalho escravo a partir de um pacto federativo. Quando fala federativo, quer dizer, os governadores de estado ou as secretarias de estado se fizeram representar? Exato. Então é federativo porque envolve os entes que integram a federação. Há responsabilidades da União, do governo federal e dos estados. É o que eu chamo de federalismo por cooperação. É como se houvesse aí um arranjo institucional compartilhado para que houvesse esse movimento, essa frente na erradicação de algo inaceitável no século XXI, que é o trabalho escravo. Eu, como defensora de direitos humanos, sempre digo, os direitos são relativos, mas há dois que são absolutos. Eu reputo assim, o direito a não ser submetido à escravidão e o direito a não ser submetido à tortura. Agora, o que é que caracteriza, o que tipifica trabalho escravo? Excelente pergunta, esta é uma luta que nós estamos tendo. Porque nós temos a definição no Código Penal, no artigo 149, ao tipo penal submeter alguém à condição análoga à escravidão, envolvendo jornada exaustiva, cerceamento da liberdade, tratamento degradante. Então, o conceito brasileiro é aplaudido internacionalmente, porque o trabalho escravo não significa apenas a privação da liberdade, mas significa uma ofensa à dignidade humana, à integridade física e moral. E, em geral, no Brasil, como é que isso acontece? Do ponto de vista prático? Do ponto de vista prático, nós temos o Estado recordista, lamentavelmente, que mais concentra denúncias de trabalho escravo, é o Estado do Pará. Trabalho escravo rural. Nós acabamos de sofrer uma condenação na última semana pela Corte Interamericana em razão do caso Fazenda Brasil Verde, em que foram resgatados mais de 128 trabalhadores rurais em condição de trabalho escravo. Houve uma fiscalização, eles foram liberados e o Estado foi condenado. Nós vamos pagar essa conta, entendemos que é fundamental. O governo brasileiro, o governo federal. O governo brasileiro. Condenado em 5 milhões em indenização. Eu entendo, como pesquisadora e professora, que é fundamental a atuação do sistema interamericano, porque permite impulsionar e fortalecer as nossas políticas públicas. Então, nós fomos condenados ao dever de investigar, processar, punir, reparar a violação e pagar essa indenização, mas, por óbvio, feito o pagamento de 5 milhões, haverá a chamada ação regressiva em face dos fazendeiros, desses que se valeram do trabalho escravo. Quer dizer, o governo brasileiro paga essa multa, entretanto, ele pode se ressarcir através da condenação daqueles que praticaram a exploração da mão de obra escrava. Exatamente. A responsabilidade é objetiva, quer dizer, o Estado responde no campo internacional, ele há de indenizar, mas feito o pagamento, aí ele entra com a ação chamada regressiva. Mas eu vi nessa ação, nessa condenação, que diz que é considerada histórica, né? da Organização dos Estados Americanos. Da Corte Interamericana. Da Corte Interamericana, uma crítica ao judiciário brasileiro, pela lentidão no julgamento das ações que envolvem essa questão do trabalho escravo, entendendo que existe uma cumplicidade do judiciário brasileiro, porque muita coisa acaba prescrevendo. É assim mesmo. Então, esse é um desafio que nós temos. O próprio secretário de Estado do Pará dizia, no Pará, que é o recordista em denúncias de trabalho escravo, ninguém foi punido com a pena privativa de liberdade pelo trabalho escravo. Então, nós temos hoje todo um movimento que eu creio muito preocupante, que é de reduzir o alcance e o conceito de trabalho escravo. Nós lutamos pela manutenção desse conceito, que é um conceito contemporâneo, aplaudido, de acordo com as convenções internacionais. Porque há o drama da sensibilização do Poder Judiciário. E até trago uma nota, com a ministra Carmen Lúcia, nós estamos fomentando uma política de educação e capacitação em direitos humanos. Até lançamos, há 2 meses atrás, a premiação será logo em fevereiro, um concurso para identificar sentenças que transformaram vidas em 13 categorias, e uma delas é o combate ao trabalho escravo. Então, a tentativa de identificar boas práticas, aplaudir e impulsionar. É um estímulo, por aí. Né? Eu também vi uma crítica e quero saber se tem fundamento,
que no Congresso Nacional, a bancada ruralista, assim como parlamentares ligados a alguns empresários que pressionam o governo para que não haja divulgação do nome desses que são apontados pelo próprio Ministério Público como, aliás, esses que cometem esse crime, que a exploração da mão de obra escrava é um crime. Então, sem dúvida. Existe isso mesmo, lá quase que é uma ação institucional, porque se é através de parlamentares na bancada ruralista. Exato, então há esse movimento da bancada ruralista para restringir o alcance conceitual do trabalho escravo, que seria um retrocesso que nós não podemos deixar que ocorra, temos que preservar esse conceito e temos que publicizar a lista suja. O que é a lista suja? Quer dizer, divulgar, publicar. É um cadastro de empregadores, pessoas físicas ou jurídicas que se valem do trabalho escravo. Por que é importante essa lista? Porque evita justamente que eles recebam subsídios, fomento, créditos, isenções, ou seja, não são pode... sanções. Exato, são sanções. É um instrumento muito aplaudido também, referencial, um instrumento eficaz para sancionar aqueles que se valem de mão de obra escrava. E o recurso público não pode pagar isso, não pode fomentar a exploração da escravidão contemporânea. Claro, e a omissão em não divulgar a lista é uma forma de fomento. Exato, e aí houve uma decisão judicial importante, concedida liminar na semana passada, uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Trabalho, prevendo justamente a publicidade da lista suja. A última pergunta, sobre números. O Brasil tem números confiáveis sobre essa exploração de mão de obra nesse nível de escravidão? Nós sabemos. É difícil. No campo de direitos humanos, há sempre a cifra oculta, porque há as violações e as denúncias de violações. E o trabalho escravo contemporâneo hoje, se nós imaginarmos o trabalho escravo, há desde o trabalho escravo rural, como esse da Fazenda Brasil Verde, no interior do Pará, sul do Pará, como o trabalho escravo aqui de São Paulo, no campo urbano. Ele tem se modificado. O que eu trago a você é um dado que não é tão recente, da própria OIT, que reconhece no mundo existir 21 milhões de indivíduos submetidos a trabalho escravo. Agora, é uma cifra oculta, nós não temos realmente esse dado preciso no Brasil. A luta se impõe. Parabéns por esse trabalho e que esse pacto realmente tenha resultado. Essa união de esforços em todos os estados do Brasil é uma união de forças. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Muito obrigada, doutora Flávia. Uma boa noite. Muito obrigada. Gabriel. E agora vamos ao comentário de cultura com César Diop. De olho nas festas de fim de ano e férias escolares, o Museu do Futebol, que fica no estádio do Pacaembu, oferece entrada gratuita até o final do mês. Totalmente interativo, o espaço narra a história do futebol no século XX, com vídeos, fotografias, áudios e objetos. Além disso, os visitantes também poderão conferir as camisas dos goleiros olímpicos, Bárbara e Weverton, e a bola usada nas penalidades do jogo, que garantiu o inédito ouro olímpico ao Brasil neste ano. Na mesma direção vai o Museu de Arte de São Paulo, MASP, na Avenida Paulista, que abrirá ao público nas segundas-feiras de janeiro. Para quem gosta de design automotivo, o Museu da Casa Brasileira está homenageando Anísio Campos, designer paulista que foi o responsável pela criação de mais de 15 modelos de carros entre 1960 e 2005. Além dos desenhos de seus projetos quase artesanais, desde o Carcará de 1964 até o mais recente, o 012, o museu expõe na entrada um modelo original do 828, produzido pela Dacom em 1982. Com apenas 2,5 metros de comprimento, ele antecipou em décadas a tendência de carros compactos. E o Itaú Cultural está apresentando a mostra Diálogos Ausentes, sobre a produção artística de afro-brasileiros contemporâneos. A curadoria é de Rosana Paulino e Diane Lima e a exposição é fruto de uma série de encontros realizados durante o ano no Instituto para debater esta presença e sua importância.
e estão reunidas obras de 15 artistas, como Sidney Amaral, Aline Mota, André Novaes e Yasmin Tainá, entre objetos e instalações, vídeo performances, fotografias, esculturas e projeções, em cartaz até 29 de janeiro. Boa noite e bom Natal! A seguir, as notícias do esporte. E a 92ª Corrida de São Silvestre está perto. Você vai conhecer um atleta que vai participar e ainda faz sucesso na internet, dando dicas. Nesta sexta, o Todo Seu especial de Natal vai alegrar a sua noite. Vem curtir com a gente com esse time de estrelas. Vanessa Jackson, Biba Schuch, Sam Alves, Trio Titanium. Bom, a bonitinha Esther Rocha mostra os seus dotes que vão além da notícia e prepara uma ceia deslumbrante. Zé Armando Vanucci faz uma visita emocionante ao Retiro dos Artistas e meu brother Caçulinha nos conta lindas histórias. Será? Vem comemorar com a gente, estou te esperando. Todo Seu especial de Natal, nesta sexta, 10h30 da noite. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. A Prefeitura de São Paulo está realizando diversas ações para acabar com o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Mas nessa luta todo mundo precisa se mexer. Não deixe água parada, vire todas as garrafas vazias para baixo e cubra todos os recipientes que armazenem água. Combater o mosquito da dengue é simples, rápido e ainda te ajuda a queimar algumas calorias. Bora lá, pessoal! Contra o mosquito você não pode ficar parado. Prefeitura de São Paulo. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Valtec. Super manta líquida impermeabilizante. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. A prática da corrida é simples, não requer muitos acessórios e pode ser realizada em qualquer lugar. Mas para conseguir bons resultados e não prejudicar a saúde, nada como boas dicas, não é isso, Celso? Pois é, Gabriel. Principalmente, de preferência, de um bom treinador. Mas existem algumas opções online. É o caso de um atleta que faz sucesso na internet, dando dicas de treinamento para aqueles que querem se aperfeiçoar no esporte. Para correr a São Silvestre, tem que se preparar. Não adianta se aventurar sem treino. Quem está com o gás todo, levanta cedo. E se chega atrasado, tem que pagar 10. 7, 8, 9, 10. Sérgio Rocha acordou cedo, mas não conseguiu entrar na pista no horário marcado. Mora em Jundiaí. Pegou a estrada só para treinar com o mestre Vanderlei Oliveira. Quem conhece esse método de treinamento sabe muito bem a importância da preparação. Pra lá, pra lá. O corredor é conhecido também na internet
possui um canal no YouTube sobre corridas de rua e dicas de treinamentos. Tudo para um público específico, que curte o assunto. Já são mais de 60 mil inscritos. Um dos temas abordados por ele é a biodinâmica, técnica de corrida sem tênis, que pode prevenir futuras lesões. A técnica de corrida é uma coisa natural na gente, só que a gente vai perdendo com o tempo, com calçado muito alto, com muito amortecimento. E quando a pessoa começa a correr já com calçado muito alto, com muito amortecimento, ela não consegue encontrar essa mecânica. Então eu gosto de correr descalço pelo menos uma vez na semana para eu lembrar dessa técnica, porque eu tô, sei lá, há uns 6 anos sem me lesionar depois que eu fiz essa transição. Sérgio Rocha é só mais um dos mais de 30 mil que irão disputar a 92ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Se depender do treinamento e de todo o esforço, feio ele não vai fazer. Ô Celso, eu corri a São Silvestre em 2000, não tinha muita frescura não, era pegar um par de tênis e sair correndo. Mas também eu era novo, né? Claro, mas é interessante é legal. Fazer um acompanhamento médico, odontológico, acho que isso é primordial. Até para quem está um pouquinho mais velho, claro, para verificar se tem nenhum problema cardíaco e fazer um treinamento constante. Não adianta correr uma vez por semana. Tem que ter um trabalho pelo menos 3 vezes por semana. E se você tiver um acompanhamento, aí dá para você acompanhar a evolução, né? O tempo que você faz. Começa correndo uma velocidade e vai ampliando com o passar do tempo. É uma disputa com a gente mesmo. Né? Exatamente. Esse é o grande segredo. Valeu, Celso. Tá bom? Muito obrigado. Boa ótimo noite. Natal para você. Segunda-feira estamos de volta. É isso aí. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma ótima noite e até lá. A gente se vê às 10. Até já. Esther Rocha comanda a ceia do Todo Seu Especial de Natal. Hoje, 10h30 da noite.